Eu fui para a Espanha sabendo que tinha um processo de captar uma mala, que depois você foi explicando que seria, enfim, chamada de mala, as nossas ferramentas. Mas se eu não soubesse, eu teria ido do mesmo jeito e pego da mesma maneira para fazer o que tinha que ser feito. E aí o universo tinha que dar um jeito de eu ir, eu não tinha nem um tostão. Ele deu lá o jeito dele, tudo atrapalhado, porque a gente ia falar, fiz tudo errado, porque eu larguei tudo, vendi tudo, irresponsável, foi pra lá, era isso que eu ia achar e era isso que todo mundo ia achar. E um monte de gente deve ter achado. Mas enfim, como a gente vai daí ganhar, e eu já tinha estudado bastante, já tinha bastante orientação sobre isso, eu teria ido da mesma maneira, eu teria pego do mesmo jeito, e aí ia achar que eu tinha feito tudo errado se eu não tivesse ido, e depois a coisa ia dar certo, porque se ela tivesse que dar, ela ia dar, e aí se eu ia ficar pensando que se eu não tivesse ido, teria sido muito mais fácil, porque daí eu não precisava ter ido para aquela primeira salinha, eu já ia depois para casa maior, porque daí eu ia ter o dinheiro, porque eu não ia ter que pagar o aluguel, era isso que eu ia fazer. E não ia ser tudo do jeito que tinha que ser. Aquilo me fez conectar com forças, com ancestralidade, com processos meus, com dívidas, lições para ser feito, para fazer, para lidar com o emocional, para entender meu mental, para sair do meu medo, para ficar passando por cima do oceano, para ver aquele oceano que não acabava mais, refletir um horror naquilo, eu nunca tinha ido. Possivelmente eu não tenho família que tinha dinheiro, que teria essa de ir, de eu ter me esforçar, não tinha tantas referências assim. Então o universo me tira da loja da minha mãe, me coloca lá num outro lugar para eu ter contato com pessoas que tinham mais dinheiro para me dar essa possibilidade, para ficar com vontade, para fazer uma amiga, para ter o desejo. Eu boto o desejo aqui, boto o desejo no Rodrigo, vamos, larga tudo, chora no aeroporto, vai embora. Isso não ia fazer, entendeu? Racionalmente falando, não tinha nada, mas não é racionalmente, não tem racionalmente, é isso que eu quero dizer. E aí eu ia ficar assim, entendeu? Foi como tinha que ir, tem que ir, como é que nós vamos fazer? Não sei, vamos fazer. Quanto mais você solta, mais flui. Quanto mais você solta, mais flui. E se tiver que fluir para alguma coisa ruim, quanto mais você controla, flui do mesmo jeito. Vai ficar ruim do mesmo jeito, porque é o que precisa ser trabalhado. Porque tem as massas, e as massas que a gente foi criando precisa. Se ela não serve ao todo, precisa ir sendo desfeita. Volta como energia emanente. Então vai lá e puf, bate o carro. Explosão. Volta para a energia emanente. Ou tantas outras coisas que a gente vai desfazendo. E esses são os trabalhos energéticos para facilitar todo um processo dessa raça que está em desenvolvimento, que é a raça humana. Só que o que acontece? Você, quando está fazendo isso de maneira inconsciente, você tem uma força. Quando você está fazendo isso de maneira racionalmente consciente, você tem outra. Quando você está fazendo isso agora com esse nível de informação que a gente tem, você tem outra. É onde você vai ganhando poder, onde você vai passando e sendo o que precisa ser e o que precisa receber. Acho que todo mundo aqui já percebeu, talvez estejamos nessa posição de cair na armadilha da vaidade. Um dia eu vou ajudar, mas se observarmos por um outro ângulo, e mais, se existe alguma ajuda aí, alguém que está sendo ajudado, é o terapeuta. Sim. Porque ele, inclusive, tem que trabalhar com isso, ele acha que ele é amigo, mas ele tem que trabalhar com isso, para ser lembrado a vida inteira durante aquele trabalho do que é. Com certeza. Então, ele está sendo ajudado. Com certeza. Eu não falo aqui, às vezes, até enquanto eu acho que assim, eu não entendi nada, porque eu continuo falando. O dia que eu entender, eu posso falar. Ah, entendi. Então eu tô repetindo para ver se eu escuto. É verdade isso que eu tô falando, né? Então faz todo sentido. Então, assim, possivelmente todos os processos internos e curas internas para alcançar níveis ainda maiores. E aí eu não vejo. Se eu não falo isso, eu entro na vaidade. Se eu falo, eu não falo o tempo inteiro, não tem ninguém é melhor. Eu só estou cumprindo com uma função, com uma habilidade que me foi colocada. Essa é a minha função. Experimenta não falar, entendeu? Experimenta não trazer, experimenta não manifestar. Começou a entrar em dor, que era o que eu estava vivendo no processo do alcoolismo. Ainda assim, o processo do alcoolismo era a melhor coisa, porque era como eu me conectava com a minha espiritualidade. Se eu não fazia de um jeito, aquele era um outro jeito. E aí a gente começa a entender tudo. A gente está em todo o processo de reestruturação. E aí cura não é só cura eu. Se eu trago para mim todo o universo, se eu tenho a compreensão de todo o universo em mim, também é a cura de todo o universo em mim. Porque nem tem eu. A gente, quando a gente entende esse troço de não tem eu, é bom burro. Tá um peso gigante nas costas, simplesmente vai e faz.
E sai todos os julgamentos. Sai todos os julgamentos, e você simplesmente vai lá e faz sem ser melhor. Se der errado, era o que tinha que ter dado. Não tem errado. Não tem errado. Não tem certo. Errado é só o julgamento. Errado é só o julgamento, que também não é errado, é aprendizado. Quando você se trabalha todo, né? Não tem como.